Bem-vindos. Hoje mergulhamos numa obra singular, o livro de preceitos de Paulo Roberto do Carmo. E para enriquecer a conversa, temos também um conjunto de apreciações críticas importantes, não é? De nomes como Carlos Nejar ou António Oais. A nossa ideia é destilar a essência destes textos que são quase aforismos e também o que os críticos disseram sobre eles. Isto, claro, a pensar num público que aprecia literatura e filosofia. Exatamente. E o que me parece logo fascinante aqui é a densidade, a natureza quase gnómica destes preceitos. São como pequenas sentenças que nos convidam a uma reflexão profunda, sabe? Sobre a luta existencial, o poder da palavra. Sim, uma palavra que pode ser transformadora, mas também transgressora, como refere. Exatamente. E a linguagem é muito depurada, às vezes até áspera, como alguns críticos, aliás, apontam. Temos então estes preceitos quase como sentenças, não é? Sobre temas universais. A dor, a resistência, a palavra em si, a solidão, a condição humana. São textos curtos, mas com um peso imenso. Uhum. E as fontes críticas, como as que mencionou, Nejar, Oés, e também Dionélio Machado, dão-nos uma perspectiva sobre a evolução do poeta e sobre a força desta escrita tão particular. Pronto para desconstruir isto um pouco. Sem dúvida. É um desafio interessante. Um tema que me parece recorrente é essa tensão, essa dialética entre a opressão e a libertação. E muitas vezes a libertação surge através da desobediência. Veja-se, por exemplo, o preceito 21. É muito direto. Quando tudo se torna insuportável, só a desobediência liberta. É uma afirmação lapidar, não é? Sim. Cortante. E a análise crítica, por exemplo, a de Jormir Machado da Silva, sublinha precisamente essa veia rebelde, quase herética, diria. Herética? Sim, no sentido em que vê a desobediência como algo fundamental. E o próprio verbo, a palavra escrita, como um ato de guerrilha. Faz-nos pensar talvez numa filosofia existencialista ou mesmo em ecos de pensadores que valorizam a revolta individual perante o absurdo da existência. Essa ideia da guerrilha verbal é poderosa. E falando na palavra, outro ponto nevrálgico, parece-me, é o valor quase físico e espiritual que lhe é atribuído. O preceito 54 é belíssimo nesse aspecto. Nunca se deve perder a palavra, sem ela perdemos como os defuntos o centro de gravidade, pássaros que voam juntos. É uma imagem lindíssima, de facto. A palavra como lastro, como nexo, o que nos une à comunidade e a nós mesmos. É a nossa âncora no fundo. Exato. E os críticos, como o Donald Schuller, por exemplo, notam essa preocupação constante em depurar a palavra, em reconduzi-la à origem, quase como se procurasse uma essência perdida, primordial. Uma depuração. Sim, e Schuller menciona até uma dialética interessante aí. A ideia de que a vida e a própria palavra com significado pode renascer na escória, no que parecia já sem valor. Portanto, a palavra como ferramenta de resistência, mas também de criação de sentido, é central na obra. E essa depuração da palavra parece ligar-se também a uma evolução estilística do autor, certo? As críticas apontam para isso, comparando com obras anteriores como o Crisbaldo Guerreiro, de 66. Sim, sem dúvida. O Carlos Nejar, por exemplo, fala de um processo de maturação e quietude, que resulta numa simplicidade da pedra polida. É uma imagem forte. É verdade. E o Owace também elogia a economia verbal. Diz que é a usina da qualidade. Menos é mais aqui. Exatamente. Parece haver uma transição clara, de uma força talvez mais épica, mais expansiva que se sentia em Crisbal. Aliás, o J. Apio de Almeida usou imagens como um medieval, minério, arco-íris para descrever essa fase. Imagens fortes, realmente. Pois, e dessa fase parece ter evoluído para uma maior contenção, uma intensidade mais concentrada, epigramática. A linguagem foi sendo depurada, focando-se no cerne, no substantivo, como diz o Nejar, no essencial. Talvez o preceito 268 resuma bem essa função reveladora, quase brutal da poesia que ele parece procurar. É curto. Se a roupa ocultou o corpo e a carne esconde os ossos, só o poema desnuda a alma no meio da rua. Exato, essa crueza, essa exposição sem adornos é uma constante. A poesia de Carmo, pelo menos nestas leituras críticas, não procura o belo pelo belo, procura a verdade essencial.
mesmo que essa verdade seja dolorosa ou incómoda. E essa vertente mais combativa é reforçada por algumas leituras, não é? Sim, o Jefferson Barros, por exemplo, faz uma ligação interessante a uma frase atribuída a Cristo. Não vim trazer a paz, mas atear o fogo da luta. Isto reforça a percepção de uma obra que não é para acomodar, é para inquietar, para incitar à luta, seja ela interior ou exterior. Portanto, tentando sintetizar um pouco, o que emerge disto tudo parece desenhar-se a imagem de uma poesia que é ao mesmo tempo um breviário para a resistência interior, íntima, e um manifesto contra a resignação, contra a apatia. Uma exploração da condição humana feita através destes fragmentos densos, cheios de sabedoria, mas também de provocação. Concordo plenamente. É uma poesia que exige atenção, que exige que se pare e pense, e talvez a questão provocadora que fica a pairar, especialmente num mundo tão saturado de discursos fáceis e de ruído constante. Sim. Sim, qual é o verdadeiro peso hoje? Qual a capacidade de resistência de uma palavra assim tão depurada, quase primordial, como a que encontramos nestes preceitos? Poderá a palavra, nesta forma concentrada, quase essencial, ser ainda a derradeira forma de insubmissão e de criação de sentido autêntico? Fica a pergunta.